Você saberia me dizer qual o maior deserto do mundo? Ou então qual o mais quente? Pensando nisso, conheça agora o verdadeiro deserto do Saara. Eu sou João Heitor e seja bem-vindo ao Química do Porquê. Antes de mais nada, se inscreve no canal porque é aqui onde você vai encontrar as maiores curiosidades estranhas ou incríveis do nosso mundo. Antes que eu esqueça também, me segue lá no Instagram, @Química do Porquê, para poder ficar por dentro dos bastidores do canal. O que são os desertos e de onde eles vêm? A palavra deserto deriva de uma palavra do latim desertum, que significa lugar onde pessoas não habitam. O deserto é uma região que recebe cerca de somente 250 milímetros de chuva ao ano. Esses ambientes são comumente caracterizados pela baixa umidade e pela alta amplitude térmica. Esses locais costumam ter condições geográficas inóspitas, o que dificulta muito o desenvolvimento de alguma forma de vida no local. Eles existem em todos os continentes do globo e ocupam uma parte significativa da superfície terrestre. Os desertos podem ser classificados de dois tipos, os desertos quentes e os desertos frios, isso dependendo das suas condições naturais. A formação de desertos é baseada nas condições geográficas de uma região, como o clima, ou também podemos considerar as ações humanas no meio ambiente. Ao desenvolver atividades produtivas, por exemplo, os desertos são considerados lugares perigosos por conta das suas condições climáticas extremas. O clima dos desertos envolve geralmente os climas árido e semiárido. A fauna e a flora deles têm uma elevada adaptabilidade às condições naturais da região. Por conta do alto teor de areia, são considerados ambientes de baixa fertilidade. O relevo dos desertos são geralmente bem diversificados. Eles podem ir de uma formação de dunas até uma formação de montanhas. A formação de regiões desérticas são bastante complexas e envolvem aspectos naturais e ações antrópicas. Onde podemos encontrar desertos? Eles estão localizados em diversas partes do globo, em destaque para as porções norte, sul e leste da África, norte e sul da América, porções da Ásia e também no sul da Europa, além de grandes extensões do Oriente Médio e da Austrália. Qual o clima dos desertos? O tipo climático desértico, além de suas variáveis semiárido e árido, são caracterizados pelo baixo registro de chuvas ao longo do ano. Além disso, a maior parte da água que é precipitada ela é facilmente evaporada por meio do processo de evapotranspiração. A baixa precipitação e uma elevada taxa de evaporação acabam resultando ainda em uma constante umidade relativa do ar. São característicos do clima desértico a ocorrência de dias quentes e noites frias, tendo também uma ampla variação de temperatura. Como é a vegetação dos desertos? A vegetação dos desertos tem como grande característica primária a grande adaptabilidade ao clima seco dessas regiões. Portanto, as plantas locais são extremamente resistentes a longos períodos de estiagem. Sendo assim, há predomínio da vegetação xerófila, que possui estruturas como caules grossos, espinhos e raízes profundas, permitindo a sobrevivência dessas espécies em um ambiente inóspito. Como é o terreno de um deserto? Os solos dos desertos são tipicamente arenosos, no caso, possui alto teor de areia. Aí você tá me dizendo, não me diga que tem alto teor de areia. Não tem o que fazer, né, amigo? Eu tenho que explicar do jeito que tem que explicar. Portanto, são solos que possuem uma capacidade reduzida de retenção de água. Consequentemente, apresentam também uma quantidade pequena de nutrientes no solo. Sendo assim, o solo dos desertos tem uma baixíssima fertilidade. No solo dos desertos, há o predomínio da erosão eólica, marcada pela ação do vento sobre o solo, formado predominantemente de areia. O solo dessas regiões apresenta um baixo nível de albedo, portanto, possui uma pequena capacidade de absorção da radiação solar. Esse é um dos fatores que explicam a elevada amplitude térmica do local. Existe água nos desertos? No caso dos desertos quentes, a hidrografia é bem restrita, já que o clima é caracterizado pela baixíssima precipitação, o que consequentemente impede a formação de cursos de água. A maior parte dos rios e lagos desérticos são intermitentes e possuem água muito salgada. O processo de evaporação nos desertos é muito intenso, e isso acaba impedindo a formação de maiores volumes de água. O verdadeiro Saara.
Para começar, o deserto do Saara é simplesmente o deserto mais redundante de todos, porque simplesmente Saara significa deserto. O deserto do Saara é o segundo maior deserto do planeta, aposto que tu não sabia dessa. O maior deserto, na verdade, é o deserto frio da Antártica, porém o deserto do Saara é o mais quente. O deserto do Saara está localizado no continente africano e ele o divide em duas partes, a África subsaariana e o norte da África. O deserto tem aproximadamente 9.400.000 km², é muita coisa. E de território, ele abrange partes dos países Argélia, Chad, Egito, Líbia, Mali, Mauritânia, Marrocos, Nigéria, Sudão e Tunísia. Na fronteira entre o deserto do Saara, no norte, e o Sudão, no sul, existe uma faixa territorial semiárida chamada de savana, que por sua vez tem uma área de entre 500 e 700 km de largura e 5.400 km de extensão em média, e essa área é chamada de Sahel ou Sahel. O deserto do Saara expandiu e contraiu suas fronteiras devido a certos regimes climáticos variáveis ao longo do tempo, e suas paisagens se modificaram em função dessas mudanças climáticas e da atividade humana no local. Saara antes de ser Saara. A parte mais interior do deserto do Saara possui um contingente humano que ocupa sua área há muitos séculos, sendo povos que hoje são em sua maioria nômades. Ao contrário do que muitos pensam, o deserto do Saara nem sempre foi uma região dominada pelo clima árido. Por volta de 8.000 anos atrás, um período de chuvas se estabeleceu no norte da África, fazendo com que as populações humanas se dispersassem por todo o Saara. Neste período, corpos hídricos permanentes alimentados por essas chuvas surgiram pelo território do Saara. As populações humanas que ali residiam assentaram-se em acampamentos ou em pequenas aldeias, próximas às margens desses lagos e rios, pescando, caçando hipopótamos, crocodilos, antílopes, girafas, elefantes e muitos outros animais típicos das savanas. As savanas, as pradarias e alguns bosques compunham a paisagem do Saara, principalmente ao norte, neste período que também é conhecido como Saara Verde. Por volta de 4 a 5 mil anos atrás, devido a um intenso albedo da região e também à mudança de clima de um período seco que durou aproximadamente 1000 anos, os efeitos da dissecação do Saara começaram a se intensificar, e isto fez com que muitas das populações humanas abandonassem a região do Saara. Atualmente, dentro do Saara existem alguns poucos e espalhados oásis que aparecem devido a um aquífero subterrâneo, dentre os quais estão os de Guardaia, Timimon e Bahariva. Tinha esquecido também de citar o de Siwa e de Kufra. Cabe citar também que o rio Nilo é simplesmente um dos mais importantes da região, se não o mais importante. No leito dos rios podem se encontrar alguns arbustos isolados como tâmaris, acácias e a palmeira tamareira também, introduzida pelos árabes. Os animais que habitam a região são em sua maioria escorpiões, insetos, lagartos, cobras e etc. O dromedário é simplesmente um dos principais animais do deserto e é o principal meio de locomoção da população que vive ainda hoje no Saara. Outros animais característicos do Saara é o Adax, que é um antílope, a gazela dorcada ou Gazella dorcas e a raposa do deserto, conhecido como feneco ou vulpes zerda. Fenômeno diferenciado. Um fenômeno raro na região, mas que já foi registrado por 2 vezes no Saara, ali pelo território da Argélia. É uma ocorrência raríssima, justamente da presença de neve. Neve no meio do deserto, exatamente. Quando a temperatura do deserto pode chegar abaixo do 0 graus Celsius. A primeira vez que aconteceu esse fenômeno na região foi por volta de 1979, no sul da Argélia, e a segunda vez, mais recentemente, foi em 2016, na região de Ain Sefra, também na Argélia. Rapaz, e só pra te dar uma dica aqui, da próxima vez que você for viajar pra África, ou se você ainda não foi, e você está planejando ir, assista esse vídeo de novo pra você ficar inteirado das informações e conseguir sobreviver à viagem, se é que nós podemos dizer assim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, porque ajuda muito o canal. Se inscreva aqui no canal para poder você não perder os outros vídeos que virão de curiosidades que você nunca tinha pensado, ou talvez já pensou, mas nunca procurou saber antes. Se você gostou e quer saber mais sobre o Química do Porquê, me segue no Instagram, @Química do Porquê, para poder ficar por dentro de todos os bastidores. Eu espero que vocês tenham gostado. Todas as fontes de pesquisa que eu utilizei vão estar na descrição do vídeo. É isso aí, galera. Valeu, falou!